Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos que estão aí nos acompanhando através desse canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar recompensando a cada um. Louvado seja você que já se inscreveu em nosso canal. Que o Senhor possa estar te recompensando. E você ainda que não se inscreveu no canal, não fique de fora. Se inscreva no canal, deixe o teu joinha. Louvado seja, porque você fazendo isso vai estar nos ajudando a estar colocando mais vídeo nesse canal Conhecendo a Santa Bíblia. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada um. E eu quero falar assim, louvado seja, a respeito de um assunto que gera assim muita confusão e dúvida na mente de muitos, até mesmo cristãos. Louvado seja, que é a respeito do assunto consulta aos mortos. É aprovado pela Bíblia? Vamos ver segundo a palavra do Senhor. Louvado seja. Nós vamos assim já estar, louvado seja, nesse momento, elevando a Deus uma oração para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos que tem aí nos acompanhado através desse canal e também para que o Senhor venha nos dar direção para que nós possamos estar orientando a vida de cada um daqueles que estão confusos com respeito à palavra de Deus. Querido e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, eu te apresento, meu Deus, a vida de cada um dos irmãos, meu Pai, que tem nos ajudado, Senhor, nesse canal, aquele que tem se inscrevido, Senhor, que o Senhor possa assim estar abençoando grandemente as suas vidas. Senhor, aqueles que têm, meu Pai, nos acompanhado, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, através das mensagens, através, meu Pai, desse canal, estar abençoando a vida dele. Que esse canal seja, Pai, um canal de bênção sobre a vida de cada um que tem nos acompanhado, Senhor. Deus, abençoe cada um. Abençoa, Senhor, esse assunto que nós vamos falar, Pai, a respeito da Tua palavra, Pai. Que Tu possa, Pai, penetrar no coração daqueles que estão confusos, Pai, e possa dar orientação. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então nós vamos, amados, nesse momento, estar meditando aqui numa palavra no livro de Levítico, no capítulo 19 e o versículo 31. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Louvado seja Deus. Levítico 19, 31, que diz assim, olha: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não buscareis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A palavra de Deus, meu amado, louvado seja o nome do Senhor. Olha, ela fala claramente, louvado seja Deus, que aqui nós não temos autorização pelo Senhor de estar buscando, louvado seja Deus, orientação, buscando saber qual que é a situação daqueles que já partiram dessa vida. Louvado seja Deus. Nós sabemos que, segundo os estudiosos, a primeira consulta que aconteceu foi lá no Jardim do Éden, quando Satanás se materializou na serpente e ali ele deu consulta para Eva, para querer contradizer a palavra que Deus tinha determinado. Nós sabemos que o próprio Deus, ele nunca foi de acordo, louvado seja Deus, do homem recorrer a outro a não ser a ele. Louvado seja Deus. E as pessoas que já partiram dessa vida para outra, ela não pode dar direção para ninguém. Louvado seja Deus. Nós sabemos, meus amados, louvado seja Deus, que o Espiritismo, louvado seja Deus, que criou essa situação nos nossos dias, né? Nós sabemos que os fundadores do Espiritismo, que fundou assim o Espiritismo nesses dias que nós estamos assim vivendo, a qual foi Margaret e Kate, né? Fox, louvado seja o nome do Senhor, duas meninas, ainda criança, Satanás se aproveitou e assim foi lhe dar consulta, né? Foi falar com essas meninas para
elas se tornarem instrumento nas suas mãos, para estar enganando muita gente. E nós vemos que a situação daqueles que se envolvem com espiritismo, com espírito desencarnado, é uma situação trágica, meus queridos. Nós vemos que o fim de Margaret e Kate foi um fim trágico. Louvado seja Deus, todas as duas morreram. Louvado seja embriagada. Louvado seja Deus, numa situação assim muito ruim. Por quê? Porque se envolveram com espíritos desencarnados. E a Bíblia fala claramente, aqui no livro de Levítico, que nós não podemos buscar. Louvado seja, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não busqueis contaminando-vos com eles. Olha, a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus, ela não aceita que nós venhamos ter envolvimento com espíritos desencarnados, com pessoas, louvado seja Deus, que já partiu dessa vida. Ela não pode falar nada, não pode dizer nada para você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o próprio patriarca Jó, ele escreveu no seu livro, no capítulo 7, e o versículo 9 e 10, dizendo, louvado seja que aquele que partir dessa vida, ele não pode mais fazer nada. Louvado seja, não retornará mais para a sua casa. Ele não vai retornar mais para dizer para ninguém como é que está lá, como que não está. Jamais. Louvado seja Deus. Então, quem vem camuflado é o próprio Satanás para enganar as pessoas, dizendo que é pai, é mãe, é irmão, é isso e aquilo. Mas nós sabemos que isso aí é o próprio diabo mentindo para as pessoas. Louvado seja Deus, porque aquele que partiu, ele não pode mais retornar aqui para dar consulta para ninguém. Louvado seja Deus. Nós vemos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 5 e 6, dizendo, louvado seja Deus, que os mortos não sabem de coisa alguma do que se faz aqui nessa vida. Os mortos que partiram dessa vida, ele não pode mais retornar aqui para dar consulta. Aqueles que partiram dessa vida, eles não podem mais voltar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Os mortos não sabem de coisa alguma. A sua memória foi para o esquecimento. Aquilo que eles tinham em memória aqui não está mais ativa. Louvado seja Deus. Então veja que é o próprio inimigo quem vem camuflado e enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas venham acreditar que, louvado seja Deus, quem já morreu volta aqui para falar alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que, louvado seja o nome do Senhor, aqui no livro também, louvado seja o nome do Senhor, de Isaías, no capítulo 19 e o versículo 20, diz claramente que quando alguém vos disserem, consultemos ao que tem espíritos familiares. Aí Deus fala, porventura não recorrerá um povo ao seu Deus? Louvado seja, é uma pergunta do Senhor. Quer dizer, a palavra de Deus diz que nós não podemos recorrer a pessoas que têm espírito de adivinhação, espíritos familiares, porque esses espíritos não podem trazer nenhum proveito para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão aí com as suas vidas arrasadas. Eu li uma história, amados, louvado seja Deus, de um certo arcebispo da Igreja Católica, que esse homem, louvado seja Deus, ele tinha um filho, e esse filho morreu. E quando esse filho morreu, ele entrou em depressão. E ele queria saber onde que esse filho seu estava. E aí ele começou a visitar centros espíritas e procurar buscar esse filho. E lá ele encontrou com um espírito camuflado dizendo que ser o seu filho. E ele começou a se envolver ali
e se envolveu de uma tal maneira e começou a entrar numa situação trágica. E o final desse homem foi a morte. Encontraram ele morto, enterrado na areia, só a barba de fora. Então veja que quem se envolve com espíritos familiares, com espírito de adivinhação, o seu fim é trágico. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui também, louvado seja Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 16 e o versículo 14, diz a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que nós, louvado seja Deus, não temos que estar recorrendo a esses espíritos de adivinhação, porque esses espíritos eles procuram assim as pessoas que são grandes, os maiorais, eles procuram os reis da terra, eles procuram os homens que estão no poder para poder enganar eles e congregar eles para o grande dia do Senhor. Louvado seja, conforme está aqui no livro de Apocalipse capítulo 16, 14. Louvado seja Deus. Nós sabemos que quantos homens nessas eleições que houve aí, né, que foram à busca de demônios no centro espírita para poder dar consulta para eles, se eles iam ganhar as eleições ou iam perder. E aí, olha aí a situação, muitos deles estão aí com dívida com Satanás. Porque você não pense que o diabo, ele vai falar uma coisa para você e vai deixar barato, não. Ele vai fazer uma cobrança mais tarde. E a cobrança não é brincadeira, é cara a cobrança que Satanás faz. Louvado seja Deus. Porque, olha, o diabo ele não dá nada de mão beijada. Ele dá e faz a cobrança depois, mais tarde. E às vezes, louvado seja Deus, o preço pode ser até a sua própria alma ser levada para a destruição. Louvado seja Deus. Olha quantos homens que no passado e também nesses dias que nós estamos vivendo, no passado, quantos que até mesmo se envolveram com espíritos familiares e o seu fim foi o quê? A destruição, a morte, como o caso de Saul, né? No livro de Samuel, capítulo 28, louvado seja Deus, nós sabemos que Saul, ele consultou, buscou uma mulher que havia espírito de adivinhação. E ali nós sabemos que o próprio diabo se camuflou e se materializou no profeta Samuel, né? Apareceu para Saul, porque foi Saul que viu, né? Ele disse que viu que subiu um ancião como fosse, né, o próprio profeta Samuel. E esse espírito, veja, que a consulta que ele deu para Saul foi para a sua própria destruição. Porque Saul, louvado seja Deus, ele ali recebeu assim a mensagem daquele demônio. E o seu fim foi a morte. Louvado seja o nome do Senhor, a destruição total na sua vida e do seu filho Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, Deus não aceita nós estamos assim, louvado seja Deus, buscando espírito de adivinhação, porque esses demônios que estão por detrás de tudo isso daí, para enganar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E para finalizar essa mensagem, vamos ver aqui, livro de Apocalipse, louvado seja Deus, no finalzinho já, louvado seja Deus, vamos ver aonde que irão, louvado seja Deus, essas pessoas que vão à busca de espíritos de adivinhação. Louvado seja Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz, qual que vai ser a morada final dessas pessoas que buscam espírito de adivinhação, de feitiçaria. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim, olha: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será
no lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então veja que o final de tudo, para aqueles que andam à busca de espíritos familiares, de espírito de adivinhação, é o lago de fogo, meu amado. Então vamos procurar buscar Deus, buscar o nosso Deus, que Ele sim tem palavras verdadeiras, tem palavras certas para nossas vidas. E nós vamos ser saciados com as palavras que saem da sua boca. Que Deus possa estar abençoando a cada um, que o Espírito Santo possa estar orientando mais e mais a cada um dos irmãos, né? Você que está aí nos acompanhando através desse canal. Louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça, deixe o seu like, que o Senhor vai estar te abençoando. Se inscreva no nosso canal, que o Espírito Santo vai estar trabalhando sobre a sua vida cada vez mais. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.